Era a noite da ceia de Natal, um pouco antes das 8. Nossa longa mesa de jantar estava lotada com cerca de 20 parentes. O ambiente era acolhedor, preenchido pelo aroma de peru e alecrim e pelos sons de conversas e risadas. Então, num instante, o barulho cessou. Minha irmã, Clara, levantou-se. Ela não segurava uma taça para um brinde. Em vez disso, ela segurava meu notebook aberto, erguendo-o bem alto sobre a cabeça. Ela inclinou a tela para que cada pessoa na mesa pudesse ver os números brilhando no visor. Ela gritou: "Pessoal, deem uma olhada!" A Alice estava escondendo 14.600.000 reais da gente. A sala congelou. Parecia que cada molécula de ar tinha sido aspirada do salão de jantar. Uma faca de carne caiu com um barulho estridente num prato de porcelana. Minha mãe, Helena, ofegou, levando a mão ao peito. Meu pai, Roberto, nem sequer olhou para a tela. Seus olhos estavam cravados em mim. Ele não parecia orgulhoso, parecia completamente traído. "Quando você planejava nos contar?" Ele perguntou com a voz carregada de frieza. Eu percorri os rostos ao redor da mesa. Vi uma incredulidade atônita nos rostos das minhas tias. Vi um brilho de ganância pura nos olhos dos meus primos. E vi a Clara sorrindo. Ela acreditava que tinha me encurralado. Ela achou que, invadindo minha privacidade, poderia me forçar a agir. Mas o equilíbrio de poder já havia mudado irrevogavelmente, porque o que nenhum deles sabia era que eu já tinha descoberto o segredo deles primeiro. Antes de entrarmos no cerne da questão, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, se inscrever no canal e me deixar um comentário abaixo. Adoraria saber de que parte do mundo você está assistindo. Eu cresci numa cidade que poderia estar num cartão postal. Era um lugar pequeno e pitoresco em Campos do Jordão. Tínhamos um lago tranquilo, gramados que estavam sempre perfeitamente aparados e vizinhos que nunca deixavam de oferecer um aceno amigável. Se você passasse de carro em frente à nossa casa, presumiria que éramos a família brasileira por excelência, aquela de comercial de margarina. Nossa casa era um clássico chalé de estilo europeu, branco com venezianas verde escuras. Meu pai, Roberto, mantinha a entrada de carros impecável. Minha mãe, Helena, plantava tulipas vermelhas vibrantes toda a primavera. Tínhamos um Golden Retriever chamado Sansão. Fazíamos almoços de domingo. Tínhamos uma parede forrada com retratos de famílias sorridentes. Mas os retratos são silenciosos. Eles não revelam o que acontece depois que o obturador da câmera se fecha. A rachadura na base da nossa família apareceu antes que eu tivesse idade suficiente para entendê-la. Começou quando minha irmã, Clara, nasceu. Eu tinha 4 anos quando ela chegou. Tenho vagas lembranças de ser filha única, mas elas são ofuscadas pelo barulho que veio depois. Clara nasceu 2 meses prematura. Ela era impossivelmente pequena e frágil. Os médicos expressaram sérias preocupações sobre sua sobrevivência. Meus pais foram tomados pelo terror. Eles passaram semanas intermináveis no hospital. Eu fiquei com minha avó, Wanda. Quando Clara finalmente voltou para casa, ela não era apenas um bebê, era um milagre. Essa palavra, milagre, tornou-se seu traço definidor. Porque ela havia lutado tanto apenas para respirar, meus pais estavam determinados a que ela nunca mais tivesse que lutar por nada. A dinâmica foi imediatamente estabelecida. Clara era a bonequinha de porcelana, delicada e insubstituível. Eu era a prateleira de madeira, firme e sem graça, sobre a qual ela foi colocada. Lembro-me vividamente do meu 10º aniversário. Eu havia implorado por um telescópio, um de verdade, não um de brinquedo. Eu sonhava em montá-lo no quintal e mapear as constelações. Quando desci naquela manhã, havia um bolo na mesa. Era de brigadeiro, meu favorito. Minha mãe me deu um abraço. "Feliz aniversário, Alice", disse ela calorosamente. Naquele momento, um choro fraco veio da outra sala. Clara, que tinha 6 anos, estava com uma tosse leve. Não era nada mais do que um resfriado comum.
Mas o rosto da minha mãe se transformou instantaneamente. O sorriso evaporou. Seu foco em mim se dissipou. "Oh, coitadinha", disse mamãe correndo para longe de mim. "Roberto, ache o termômetro." Meu pai a seguiu obedientemente. Fui deixada sozinha na cozinha com meu bolo de aniversário. Esperei ali pelo que pareceu uma eternidade. Eu podia ouvi-los na sala de estar, mimando a Clara, perguntando se sua garganta estava doendo, buscando um copo de suco para ela. Acabei soprando minhas próprias velas. Mais tarde, naquela tarde, meu pai reapareceu, parecendo exausto. "Alice?", disse ele. "Não podemos montar o telescópio hoje. A Clara não se sente bem o suficiente para ver você montar. Mas eu posso fazer isso sozinha", protestei. "Não seja egoísta", ele retrucou. As palavras foram uma facada no meu peito. "Sua irmã está doente. Precisamos manter as coisas quietas por aqui." Aprendi uma lição crucial naquele dia. Meus desejos eram um inconveniente. Os caprichos da Clara eram uma prioridade. Esse padrão se repetiu infinitamente. Se eu tinha um papel principal na peça da escola, a Clara desenvolvia uma dor de cabeça misteriosa, então a mamãe ficava em casa com ela. Se eu ganhava a feira de ciências regional, a Clara tinha tido um dia difícil na escola, então nosso jantar em família tinha que girar em torno dos sentimentos dela, em vez da minha conquista. Eu me tornei parte do cenário da vida da nossa família. As fotos de família são a prova mais clara. Todo ano íamos a um estúdio profissional. O fotógrafo nos arrumava. "Ok, mamãe e papai atrás", ele direcionava. "Clara, você senta bem aqui no centro. Alice, você fica um pouco de lado." A Clara estava sempre vestida com as cores mais vibrantes. Ela possuía um sorriso que comandava a atenção da sala. Eu geralmente usava roupas herdadas ou tons neutros e apagados. Nas impressões finais, a luz sempre parecia capturar o rosto dela perfeitamente, deixando o meu, parcialmente, na sombra. Clara aprendeu rapidamente a usar esse poder. Ela sabia que se chorasse, o mundo pararia. Se ela quisesse algo, tudo o que precisava fazer era parecer desolada. Eu aprendi o oposto. Aprendi que minhas lágrimas eram dramáticas, meus desejos eram exigentes. Então parei de pedir. Em vez disso, tornei-me indispensável. Raciocinei que, se não podia ser o milagre, poderia ser a ajudante. Eu lavava até a louça sem que me pedissem. Dobrava a roupa, cortava a grama porque o papai reclamava de dor nas costas. Eu dava aulas de reforço de matemática para a Clara, mesmo quando ela era cruel comigo. Eu achava que essa era a maneira de ganhar o amor deles. Imaginei que minha mãe veria a cozinha impecável e finalmente diria: "Obrigada, Alice. Nós apreciamos tudo o que você faz." Mas ela nunca disse. Ela apenas esperava por isso. Uma noite, quando eu tinha 16 anos, preparei toda a ceia de Natal porque a mamãe estava sofrendo de enxaqueca. Eu assei o peru. Fiz o purê de batatas. Arrumei a mesa. Quando todos nos sentamos para comer, papai deu uma mordida na carne. "Está um pouco passado demais", ele comentou. Foi isso. Nenhum obrigado, apenas uma crítica. Então a Clara, que tinha 14 anos e tinha passado o dia assistindo a filmes, apontou para um centro de mesa desajeitado feito de pinhas que ela havia colado. "Eu fiz a decoração", ela anunciou. Tinha levado no máximo 10 minutos. Minha mãe sorriu, a enxaqueca aparentemente esquecida. "Oh, Clara, está simplesmente adorável. Você é tão maravilhosamente criativa. Olha, Roberto, veja a obra de arte dela." Meu pai sorriu calorosamente para a Clara. "Lindo, querida." Olhei para o meu prato. Minhas mãos tinham pequenas queimaduras do forno. Meus pés doíam de ficar em pé por mais de 6 horas e eles estavam elogiando um monte de pinhas. Foi então que entendi completamente que o amor na minha família não era conquistado por ações. Era atribuído por identidade. Clara era uma personagem principal. Eu era a mão de obra dos bastidores, mas não saí batendo a porta. Não fiz uma cena. Apenas comi o peru passado demais e limpei a mesa depois que todos terminaram.
Eu disse a mim mesma que ser útil era uma forma de amor, mesmo que nunca fosse correspondido. Eu estava profundamente errada. Utilidade não é amor, é um recurso, e eles estavam consumindo lentamente cada parte de mim. Enquanto Clara colecionava elogios, eu colecionava autodisciplina. O ensino médio foi um período solitário para mim. Evitei festas e não tinha um grande círculo de amigos. Concentrei-me nas duas coisas sobre as quais tinha controle total: minhas notas e meu dinheiro. Eu só tirava notas altas. A cada semestre, meu boletim era impecável. Meus pais rabiscavam a assinatura nele sem um segundo olhar. "Que bom, Alice", dizia papai, sua atenção já se voltando para o canal de esportes. Minutos depois, eles estariam comemorando a Clara ter tirado um 6 em uma prova de história porque ela se esforçou tanto. Eles a levavam para tomar sorvete para recompensar seu esforço. Eu não recebia nada pela minha excelência. Eventualmente, parei de mostrar minhas notas a eles. Não fazia diferença. Aos 16 anos, consegui um emprego em uma pequena padaria no centro, chamada Pão Cia. A dona era uma mulher chamada Dona Elvira. Ela era severa, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e mãos perpetuamente empoeiradas de farinha. Ela foi a primeira adulta que realmente me viu. Comecei como lavadora de pratos, esfregando formas com açúcar queimado e limpando os pisos grudentos. Eu nunca reclamei, apenas trabalhei. Uma tarde, Dona Elvira estava sobrecarregada com uma encomenda enorme para um casamento. Ela estava com poucos funcionários. "Alice", ela latiu, "lave as mãos e vem aqui." Corri para o balcão. Ela demonstrou como fazer desenhos intricados nos biscoitos com um saco de confeiteiro. Exigia uma mão firme e imensa paciência. Eu me concentrei intensamente. Não disse uma palavra, apenas repliquei seus movimentos com precisão. Depois de uma hora, ela parou e inspecionou minha bandeja de biscoitos. Estavam perfeitos. Ela me olhou diretamente nos olhos. "Você tem boas mãos, Alice", disse ela. "E você sabe trabalhar. Isso é raro hoje em dia." Um calor se espalhou pelo meu peito, um sentimento que eu não experimentava há anos. Era orgulho. Ela começou a me ensinar mais. Ensinou-me sobre o lado comercial das coisas. Mostrou-me os livros contábeis, explicando lucros e perdas. Ensinou-me a distinguir ingredientes de alta qualidade de seus equivalentes mais baratos. Numa tarde chuvosa, enquanto fechávamos, Dona Elvira contava o faturamento do dia. "Você constrói sua própria base quando ninguém mais constrói para você", ela me disse, sem desviar o olhar da gaveta do caixa. Eu sabia que ela estava falando comigo. Ela tinha visto minha mãe deixar de me buscar em dias de tempestade, forçando-me a voltar para casa a pé. "Você confia em si mesma", acrescentou ela. "Essa é a sua força." Levei essas palavras a sério. Guardei cada real que ganhei. Não comprei roupas da moda ou maquiagem. Depositei tudo em uma conta bancária sobre a qual meus pais não sabiam nada. Quando me formei no ensino médio, não pedi aos meus pais dinheiro para a faculdade. Eu tinha conseguido bolsas de estudo. Escolhi uma universidade em São Paulo. Eu queria distância, do lago, das tulipas vermelhas e do silêncio esmagador da minha casa. Na faculdade, descobri um nicho único, a autenticação de livros e manuscritos raros. Sempre tive um olho aguçado para detalhes. Comecei a frequentar vendas de espólios, comprando livros antigos e danificados, restaurando-os e revendendo-os. Aprendi a identificar assinaturas falsificadas. Aprendi a sentir a diferença entre o papel do século XVIII e uma imitação moderna. Quando fiz 22 anos, transformei esse hobby em um negócio legítimo. Não era chamativo. Eu operava do meu minúsculo apartamento. Chamei de Pérez Autenticações. Construí-o lenta e metodicamente. Fui cuidadosa. Evitei empréstimos e investidores. Queria que fosse inteiramente meu. Meus pais não entendiam o que eu fazia. Quando eu ligava para casa, tentava explicar. "Autentiquei uma primeira edição de Guimarães Rosa hoje", disse uma vez. "Que legal, querida", mamãe respondeu. "Olha,
A Clara está com problemas com a colega de quarto de novo. Dá para acreditar que a garota esperava que a Clara lavasse a própria louça? Eles achavam que eu estava brincando, imaginavam que eu estava apenas lidando com bugigangas, como meu pai as chamava. A Alice está fazendo aquela coisinha de livros dela, ele dizia aos vizinhos. Ele fazia parecer um hobby infantil, como se eu estivesse prensando flores entre as páginas. Eu os deixei acreditar. Não lhes disse quando fechei um contrato com uma grande casa de leilões para verificar seus lotes literários. Não lhes disse quando fiz meu primeiro milhão. Não lhes disse quando comprei um apartamento na cidade. No meu próprio mundo silencioso, eu estava voando alto. E quanto mais alto eu voava, mais chocante era pousar de volta na atmosfera de negligência deles. O dinheiro criou uma barreira, mas não conseguiu impedir as ligações. Clara era 2 anos mais nova que eu, e enquanto eu construía uma empresa, ela estava à deriva. Ela frequentou a faculdade, mas achou as aulas desinteressantes e desistiu. Lançou um blog de moda, depois se entediou. Decidiu que queria se tornar instrutora de yoga, depois desistiu porque envolvia suar demais. Meus pais apoiaram cada uma dessas mudanças. Chamavam isso de se encontrar. Mas se encontrar é um empreendimento caro. O padrão começou quando Clara tinha 21 anos. Ela decidiu mudar de curso pela 4ª vez, desta vez para buscar uma certificação em coaching de vida holística. Era um programa particular e caro. Minha mãe me ligou numa manhã de terça-feira. Eu estava no meio da análise de um frágil manuscrito medieval. Alice, disse ela, com a voz trêmula com uma preocupação específica e ensaiada. Era um tom projetado para induzir culpa antes mesmo que o pedido fosse feito. O que foi? Perguntei, pousando minha lupa. É a Clara. Ela está tão infeliz, Alice, se sente completamente perdida. Ela encontrou este programa que ela realmente acredita que vai salvá-la. Mas bem, seu pai e eu estamos um pouco apertados agora. O aquecedor quebrou e o mercado não está bom. Eu sabia exatamente onde isso ia dar. Quanto custa? Perguntei, cansada. São 15 mil reais pelo primeiro semestre, disse mamãe. Então ela lançou a isca. Ela só precisa de um pouco de apoio, Alice. Você sempre foi tão estável. Você sempre foi a forte. Aí estava. Minha competência era meu castigo, porque eu era estável. Era obrigada a subsidiar a instabilidade dela. Vou mandar um Pix, disse eu. Oh, obrigada, querida. Você está salvando a vida dela. Eu fiz a transferência. 2 semanas depois, eu estava rolando as redes sociais e vi fotos da Clara em uma praia em Fernando de Noronha com suas amigas. A legenda dizia: reset de saúde mental antes do início das aulas. Autocuidado. Ela tinha usado meu dinheiro para uma viagem. Uma torção aguda e quente de traição apertou meu estômago. Liguei para minha mãe. Mãe, eu pensei que aquele dinheiro era para a matrícula. A Clara está em Noronha. Mamãe suspirou. Alice, não seja tão mesquinha. Ela precisava clarear a cabeça para poder se concentrar. Ela vai pagar a matrícula quando voltar. Ela não pagou a matrícula. Ela abandonou o programa depois de 2 semanas. Eu nunca mais vi aquele dinheiro. Isso se tornou nosso novo ritmo. A cada poucos meses, uma nova crise surgia. O carro da Clara quebrou, Alice. Ela não consegue ir para o trabalho sem ele. Clara trabalhava 12 horas por semana em uma boutique de roupas. O proprietário da Clara está sendo irracional. Ela precisa se mudar. Você pode ajudar com o depósito calção? A Clara precisa de tratamento dentário de emergência. É um canal, Alice. Eu pagava. Eu sempre pagava. Por quê? Porque eu ainda era aquela garotinha esperando ganhar o amor deles. Eu era uma empresária de sucesso que podia negociar com executivos experientes, mas não conseguia dizer não à voz decepcionada da minha mãe. Eu continuava pensando: se eu apenas os ajudar o suficiente, eles finalmente me verão. Se eu os salvar, eles finalmente me valorizarão. Eu estava comprando meu lugar na mesa da família, mas o lugar estava quebrado. Logo percebi que não estava apenas financiando a vida da Clara.
estava financiando a dos meus pais também. Meu pai se aposentou mais cedo, alegando que merecia um descanso, mas sem seu salário integral, eles não conseguiam manter seu estilo de vida e certamente não podiam continuar sustentando a Clara. Então, eles terceirizaram o custo para mim. Eu enviava a eles R$ 8.000 todo mês, o que eu enquadrava como um presente. Eu disse a eles que estava indo bem com minha coisinha de livros e queria ajudar. Eles recebiam o dinheiro sem demora. Eles alguma vez perguntaram se eu podia arcar com isso? Nunca. Eles alguma vez perguntaram se eu precisava de alguma coisa? Nenhuma vez. Em um Natal, dei aos meus pais um cheque de R$ 50.000 para quitar a dívida do cartão de crédito. Meu pai olhou para o valor e assentiu. Obrigado, Alice. Isso vai ajudar. 10 minutos depois, Clara abriu seu presente deles. Uma bolsa de grife que custava pelo menos R$ 15.000. Meu pai sorriu para ela. Só o melhor para a nossa menina, disse ele com orgulho. Fiquei sentada ali, observando-a admirar o couro da bolsa. Eu tinha essencialmente pago por aquela bolsa. Meu dinheiro havia zerado a dívida deles para que pudessem imediatamente se endividar mais por ela. Senti-me como um fantasma, despejando o trabalho da minha vida em um buraco negro de privilégio. Dirigi de volta para São Paulo naquela noite e sentei-me no meu apartamento silencioso e impecável. Olhei para minhas contas bancárias. Eu era rica, eu era independente, mas me sentia presa por um cordão invisível que me amarrava às suas necessidades infinitas. Eu achava que estava mantendo a paz, mas estava apenas financiando a disfunção deles. As exigências eram ruins, mas o descaso era muito pior. A primeira rachadura real na minha paciência, cuidadosamente construída, apareceu em outubro, um mês antes daquele fatídico Natal. Eu estava rolando as redes sociais durante meu almoço e vi uma postagem da Clara. Era a foto de um SUV de luxo novinho em folha, com um laço vermelho gigante no capô. Ela estava encostada nele, de óculos de sol, posando como uma influenciadora. A legenda dizia: "Carro novo. Tão orgulhosa de mim mesma. O trabalho duro realmente compensa. Mulher de garra, mulher independente." Olhei para a Mel e para a tela, minhas mãos começando a tremer. Eu sabia exatamente como ela tinha conseguido aquele carro. 3 dias antes, minha mãe me ligou aos prantos, dizendo que o carro velho da Clara tinha morrido na estrada e que ela estava apavorada. Eu havia transferido R$ 70.000 para eles, dizendo-lhes para comprar um carro usado seguro e confiável para ela. Clara pegou aquele dinheiro, adicionou qualquer ninharia que tivesse e comprou um SUV topo de linha. E agora ela estava levando todo o crédito por isso. O trabalho duro compensa. Li os comentários. Minha mãe havia escrito: "Tão orgulhosa de você, querida. Você merece tudo de melhor." Meu pai havia adicionado: "Essa é a minha garota." Uma tia comentou: "Clara, você é uma inspiração." Não havia menção a mim, nenhuma menção à transferência bancária. Senti-me fisicamente doente. Não era mais apenas sobre o dinheiro, era a construção deliberada de uma mentira. Eles estavam criando uma narrativa onde Clara era um sucesso por mérito próprio, enquanto eu era apenas a financiadora silenciosa e invisível. Então vieram os sussurros. Fui para casa para uma visita de fim de semana logo depois disso. Encontrei a dona Sônia, nossa antiga vizinha, no supermercado. "Oh, Alice", disse ela, com uma expressão que misturava pena e condescendência. "Que bom te ver." "Você também", disse eu, forçando um sorriso. "Sua mãe me disse que você ainda está tentando se ajeitar em São Paulo", disse ela, baixando a voz conspiratoriamente. "Tudo bem, querida. Nem todo mundo encontra seu caminho logo de cara. É tão maravilhoso da parte de seus pais estarem te ajudando com o aluguel." Gelei, a caixa de leite na minha mão de repente parecendo pesada. "Como assim?" "Oh, não fique com vergonha", disse ela, dando um tapinha no meu braço.
A Clara mencionou que você às vezes precisa pedir dinheiro emprestado a eles. O mundo lá fora é difícil. Meu sangue gelou. Clara. Clara estava dizendo às pessoas que eu era quem pedia dinheiro emprestado. Ela estava projetando sua própria realidade em mim, roubando meu sucesso e me cobrindo com seus fracassos. Afastei-me da Dona Sônia sem dizer mais uma palavra, meu corpo tremendo com uma raiva tão profunda que parecia uma doença física. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Eu queria gritar. Entrei na cozinha. Meu pai estava na mesa, rolando o celular. Minha mãe estava picando legumes. Alice, você chegou cedo, disse ela sem levantar o olhar. Respirei fundo e com firmeza. Decidi testá-los uma última vez. Queria ver se havia algum resquício de respeito por mim. Tive uma semana incrível, disse eu em voz baixa. Acabei de assinar com um novo cliente, o Arquivo Nacional. Eles me querem para autenticar toda a coleção de cartas presidenciais. Era um negócio monumental, o auge da minha carreira. Minha mãe não perdeu o ritmo com os legumes. Que bom, querida. Meu pai não levantou o olhar do celular. Ele riu de um vídeo. Pai, disse eu, um pouco mais alto. Ele olhou para mim por uma fração de segundo. Que bom, Alice. Então ele virou o celular na minha direção. Olha este vídeo que a Clara postou. Ela é tão hilária. Era a Clara fazendo uma dancinha boba na cozinha dela. Olhei para o rosto do meu pai, radiante de orgulho por um clipe de 15 segundos. Ele havia descartado completamente a conquista que definia minha carreira. Aquele foi o momento. Não foi uma explosão barulhenta, mas um clique silencioso e final na parte mais profunda do meu coração. Percebi que não importava o que eu realizasse, não importava o quanto eu lhes desse, eu nunca seria a Clara. O silêncio deles não era apenas negligência, era um apagamento deliberado da minha existência. Eles não me viam, eles só viam o que eu podia fornecer. E agora, Clara estava ativamente manchando minha reputação para impulsionar a dela. Subi para o meu antigo quarto e sentei-me na cama. Não chorei. Senti algo completamente diferente. Senti frio. Senti que tinha acabado. Formulei um plano. O Natal estava se aproximando. Eles insistiram que o celebrássemos na minha casa do lago, a que eles acreditavam que eu estava alugando, mas que, na verdade, eu possuía. Decidi que faria o papel de filha perfeita uma última vez. Mas depois disso, eu ia cortar o cordão. Eu ia parar os pagamentos. Eu não tinha ideia de que Clara estava planejando sua própria surpresa. Eu não tinha ideia de que ela estava prestes a forçar minha mão. Eu achava que estava retomando o controle, mas enquanto me preparava para aquele jantar, estava caminhando para uma emboscada. O palco estava montado, os atores estavam em seus lugares e a cortina estava prestes a cair sobre nossa família perfeita para sempre. Aquele Natal deveria ter sido impecável. Essa era a minha missão. Se eu criasse um dia perfeito, talvez eles ficassem sem coisas para criticar. Se o peru estivesse perfeitamente assado e a casa impecavelmente limpa, talvez eles apenas comessem e ficassem contentes. Eu morava em uma deslumbrante casa à beira de uma represa, a 2 horas ao norte da cidade. Eu havia dito aos meus pais que estava apenas alugando para o feriado. Era mentira. Eu a comprara à vista 3 meses antes. Era meu santuário, com janelas do chão ao teto com vista para a Giaágua, uma enorme lareira de pedra e uma cozinha que eu mesma projetei. Passei 3 dias me preparando. Acordei às 5 da manhã, na véspera de Natal. A casa estava silenciosa, o sol apenas começando a transformar a água do lago de preta para cinza. Desci e comecei o café. Minha lista de tarefas no balcão. Peru, 10 quilos. Checado. Farofa caseira com laranja. Checado. Arroz à grega, o favorito do papai. Checado. Rabanadas assando agora. Eu estava tentando provar algo a eles. Mostrar-lhes que eu poderia sediar uma reunião de família com mais graça e competência do que qualquer um. Limpei os rodapés. Poli a prataria. Arrumei flores frescas na entrada. Ao meio-dia, a casa cheirava a paraíso.
uma mistura de manteiga, ervas e doces assando. Minha ansiedade começou a aumentar quando o relógio se aproximou das 14 horas, o horário previsto para a chegada deles. Às 14 horas e 15 minutos, ouvi o barulho de pneus no cascalho da entrada. O carro dos meus pais parou, seguido pelo SUV branco reluzente da Clara, aquele que eu essencialmente comprei. Respirei fundo. Seja legal, Alice. Sussurrei para mim mesma. Apenas sobreviva a hoje. Abri a porta da frente, o ar frio roçando meu rosto. Feliz Natal! Gritei, exibindo meu melhor sorriso. Minha mãe saiu do carro segurando uma travessa. Ela examinou a casa, depois a mim. É um pouco longe, não é? Foi sua primeira frase. Não um olá, mas uma reclamação. É tranquilo aqui, mãe, disse eu, abraçando seu corpo rígido. Papai saiu esticando as costas. As estradas estavam terríveis, ele resmungou. Oi, Alice. Então Clara surgiu. Ela usava um casaco de lã camelo novo e muito caro. Ela trazia um novo namorado a tiracolo chamado Léo, que parecia jovem e um pouco perplexo. Oi, Alice, Clara cantou, passando por mim para dentro da casa sem um abraço. Nossa, preciso de um banheiro. Eu os recebi e peguei seus casacos. Belo aluguel, comentou o papai, seus olhos percorrendo os tetos altos. Quanto estão cobrando por isso? Parece um desperdício de dinheiro para um único fim de semana. Mordi a língua. Consegui um bom preço, pai. Bem, tome cuidado, acrescentou mamãe, limpando os pés agressivamente no capacho. Você não quer se endividar. Não podemos te salvar se você não conseguir pagar o aluguel. A ironia era tão espessa que quase engasguei. Eu tinha mais de 14 milhões de reais em ativos e eles estavam preocupados comigo pagando o aluguel de uma casa que eu possuía, mas eu apenas sorri. Venham para a cozinha, disse eu. Tenho petiscos. As 4 horas seguintes foram uma aula de resistência. Clara, claro, não ofereceu ajuda. Ela se empoleirou em um banquinho, saboreando o vinho caro que eu comprei e falando alto sobre sua marca. Estou pensando em lançar uma série sobre estilo de vida, ela anunciou para a Kuamameki. Sabe-se, mostrando às pessoas como viver uma vida elegante com um orçamento limitado. Mamãe assentiu com um entusiasmo fervoroso. Isso é brilhante, Clara. Você tem um olho maravilhoso para o estilo. Eu estava regando o peru, suando com o calor do forno. Alice, disse Clara, girando o vinho. Você tem alguma opção vegana? O Léo está tentando diminuir o consumo de carne. Olhei para o Léo, que no momento estava enfiando um cogumelo recheado com linguiça na boca. Fiz uma grande salada de legumes assados, disse eu, com os dentes cerrados. Legal, disse Clara, parecendo entediada. Então, mãe, para esta série, vou precisar de um equipamento de iluminação melhor. É realmente um investimento. Reconheci o tom dela. Ela os estava preparando para um pedido. Quanto seria isso? Mamãe perguntou baixinho. Tipo, uns 15 mil, mas vai se pagar assim que eu conseguir patrocinadores, disse Clara. Os olhos da mamãe piscaram na minha direção. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar era claro. A Alice pode ajudar. Voltei para a pia e comecei a lavar a louça com mais força do que o necessário, apenas para abafar a conversa deles. Por volta das 17 horas, percebi que havia deixado minha travessa grande de servir no meu escritório, no andar de cima. Era um escritório que eu havia montado, um quarto que geralmente mantinha trancado. Mas na pressa da limpeza, deixei a porta entreaberta. Volto já, anunciei. Preciso da travessa grande. Enquanto me dirigia para as escadas, Clara de repente se levantou. Eu ajudo. Gelei. Clara nunca ajudava. Tudo bem, eu pego, disse eu rapidamente. Não, preciso esticar as pernas, ela insistiu, seguindo-me escada acima. Eu não a queria perto do meu espaço pessoal, mas não podia impedi-la sem causar uma cena. Chegamos ao patamar. Meu escritório era a segunda porta à direita. Espere aqui, disse eu. Está uma bagunça. Entrei no quarto e peguei a travessa de uma prateleira. Quando me virei, Clara estava parada na porta. Ela não estava olhando para mim.
Seu olhar estava fixo na minha mesa. Meu notebook estava aberto. Eu estava verificando um e-mail urgente de um cliente antes de eles chegarem e esqueci de fechar a aba do navegador. Era o painel do meu banco pessoal. A tela estava brilhante, a fonte grande. Saldo total: R$ 14.642.890. Os olhos de Clara se arregalaram. Sua boca se abriu. Movi-me rapidamente. Clara, vamos descer. Ela não se mexeu. Ela entrou completamente no quarto. Isso é real? Ela sussurrou. É para o trabalho, disse eu, uma mentira fraca se formando nos meus lábios, enquanto eu tentava bloquear sua visão. São fundos de clientes. Eu gerencio contas de garantia, mas meu nome estava claramente exibido no topo da tela. Alice Pérez, poupança principal. Clara olhou da tela para o meu rosto. Sua expressão mudou rapidamente de choque para algo mais frio, algo calculista. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seus lábios. Uau! Ela disse suavemente. Você andou bem ocupada. Clara, por favor, implorei, minha voz baixa. Não diga nada. É complicado. Eu explico tudo depois. Ela apenas olhou de volta para o notebook, depois para mim. Tudo bem, disse ela com a voz enganosamente doce. Como você quiser, mana. Sentamo-nos para jantar. O ar estava pesado com uma tensão não dita. Tentei iniciar uma conversa. Então, pai, como vai o golfe? Ele resmungou uma resposta com os olhos fixos em Clara. Ela estava quieta, olhando para o prato com aquele mesmo sorriso estranho e sabedor nos lábios. Vamos comer, disse eu com a voz trêmula. Passamos as batatas, passamos a molheira. Então, Clara se levantou. Ela não tinha uma taça de vinho. Ela havia subido sorrateiramente enquanto eu cortava o peru. Eu nem tinha notado. Ela estava segurando meu notebook. Senti o sangue sumir do meu rosto. Clara, o que você está fazendo? Perguntei. Minha voz mal um sussurro. Ela me ignorou. Caminhou até a cabeceira da mesa, posicionando-se bem entre nossos pais. Ela bateu o notebook na mesa virado para eles. Pessoal? Ela anunciou, sua voz ressoando com teatralidade. Antes de comermos, acho que todos deveríamos ver o que a Alice tem escondido de nós. Ela apertou a barra de espaço para acordar a tela. Os números brilharam na luz fraca e festiva. R$ 14.642.890. A Alice é milionária, gritou Clara. Multimilionária. A sala mergulhou em um silêncio tão profundo que era ensurdecedor. Era o silêncio de uma bomba prestes a detonar. Por um longo momento, ninguém se moveu. Minha mãe olhava para mim a tela, piscando, como se os números estivessem em uma língua estrangeira. Meu pai pousou o garfo com um clique alto e agudo contra a porcelana. O que é isso? Papai perguntou, sua voz baixa e perigosa. Ele olhou para mim, não com orgulho, mas com pura acusação. É a minha conta, disse eu. Permaneci sentada, com as costas retas como uma vara. A hora das mentiras acabara. 14,6 milhões de reais, mamãe sussurrou, com a voz embargada. Alice, isso é algum tipo de piada de mau gosto? Não, disse eu. Clara riu, um som agudo e amargo. Ela mentiu para nós por anos, fingindo estar com dificuldades, nos deixando preocupados com ela, enquanto estava sentada em uma montanha de dinheiro. Alice, isso é verdade? Mamãe perguntou, lágrimas brotando em seus olhos. Você tinha todo esse dinheiro e simplesmente nos deixou passar aperto? Eu não deixei vocês passarem aperto, disse eu calmamente. Eu mandava R$ 8.000 para vocês todo santo mês. Paguei seus cartões de crédito no último Natal. Comprei o carro da Clara. Eu dei a esta família mais de R$ 500 mil nos últimos 3 anos. Migalhas! Clara gritou. Isso são só migalhas para você. Você tem milhões, Alice. Você poderia ter me comprado uma casa. Poderia ter quitado a hipoteca da mamãe e do papai com um único Pix. Mas você ficou sentada em cima, guardando tudo para si mesma. Meu pai se levantou, seu rosto ficando vermelho e manchado. Como você ousa?
ele sibilou. Olhei-o diretamente nos olhos. Como eu ouso o quê, pai? Ter sucesso? Como você ousa nos enganar? Ele cuspiu. Nós somos uma família. Famílias compartilham tudo. Estivemos preocupados com dinheiro, cortando gastos, controlando cada centavo, e você estava sentada em uma fortuna. Você não tem consciência? Um fogo se acendeu no meu peito. Eu não enganei vocês, disse eu, minha voz se elevando. Eu apenas parei de compartilhar partes da minha vida com vocês. E por que eu compartilharia? Vocês nunca perguntaram sobre o meu trabalho, nunca se importaram com a minha vida. Vocês só ligavam quando precisavam de mais um depósito, porque pensávamos que você mal estava se virando. Mamãe chorou, lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto. Estávamos tentando te proteger, não queríamos te sobrecarregar com nossos problemas. Me proteger? Eu ri, um som oco e sem alegria. Mãe, você me ligava com uma nova crise financeira a cada 2 meses. Você não me protegeu, você me usou. Nós somos seus pais. Papai berrou, batendo a mão na mesa, fazendo a prataria pular. Nós te criamos, nós te alimentamos. E é assim que você nos retribui, escondendo seu sucesso, sendo mesquinha e egoísta. Clara cruzou os braços, parecendo triunfante. Ela havia conseguido distorcer a narrativa. Aos olhos deles, eu não era a filha trabalhadora. Eu era a traidora, gananciosa e enganadora. Eu quero saber, disse Clara, inclinando-se sobre a mesa com um brilho predador no olhar. O que mais você está escondendo? Você é dona desta casa? Olhei para ela, minha determinação se solidificando. Sim, eu sabia, ela gritou. Você mentiu. Você disse que estava alugando. Você é uma mentirosa patológica, Alice. Eu menti porque sabia que este exato momento aconteceria. Levantei-me agora, meu corpo tremendo, mas minha voz firme. Eu sabia que no segundo em que vocês vissem o dinheiro, parariam de me ver. Vocês só veriam uma conta bancária ambulante. Isso é uma coisa horrível de se dizer. Mamãe soluçou. Nós te amamos, Alice. Então por que vocês estão gritando comigo? Retruquei. Por que ninguém aqui está dizendo parabéns? Por que ninguém está dizendo, uau, Alice, você trabalhou tanto por isso? Por que a primeira reação de vocês é, você nos deve? Porque você nos deve, disse papai com a voz firme. Nós somos família. Família ajuda a família. Ele olhou para a tela do notebook novamente. E eu vi a ganância se enraizando em seus olhos. Ele já estava fazendo as contas na cabeça. Isso muda as coisas, disse ele, seu tom mudando da raiva para uma calma assustadoramente autoritária. Precisamos sentar e ter uma discussão séria sobre como gerenciar isso. Obviamente, você não pode ficar com tudo para si. Simplesmente não é certo. Gerenciar? Perguntei incrédula. É o meu dinheiro, pai. Não há nada a discutir. Não seja desrespeitosa, ele avisou. A Clara precisa de estabilidade. Sua mãe e eu merecemos nos aposentar confortavelmente. Teremos que criar alguns fundos de investimento, quitar todas as dívidas da família. Clara interveio imediatamente. E eu preciso de capital inicial para o meu negócio. Dinheiro de verdade. Não a mesada patética que você tem me dado. Olhei de um rosto para o outro. Eles estavam me cercando como abutres. Minha família estendida, tios, tias, primos, todos assistiam, silenciosos e de olhos arregalados. Eles não interviriam. Eram apenas espectadores em um massacre. Então é isso? Perguntei baixinho. Vocês veem um número em uma tela e imediatamente começam a gastá-lo em suas cabeças. Estamos falando de justiça, Alice, disse mamãe, enxugando os olhos. Não é justo que você tenha tanto e sua irmã não tenha nada. Você sabe que ela é sensível. Você sabe que ela tem dificuldades. Ela tem 33 anos, mãe, disse eu secamente. Ela não é uma criança. Ela tem dificuldades porque desiste de absolutamente tudo que começa. Não se atreva a atacá-la, papai gritou. Viu? Disse Clara, sua voz pingando falsa vitimização. Ela se acha melhor que nós agora.
Acha que o dinheiro dela a torna superior. Eu não me acho melhor, disse eu, minha voz baixando para um tom frio e calmo. Eu só acho que cansei. O ar na sala estava denso e tóxico. O magnífico peru estava no centro da mesa, intocado e esfriando. Ninguém havia dado uma única mordida. Olhei para minha mãe, procurando um traço da mulher que costumava me fazer bolos de aniversário. Tudo que vi foi uma estranha que se sentia no direito aos frutos do meu trabalho. Olhei para meu pai, tentando encontrar o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Só vi um homem que se sentia no direito à minha obediência. E Clara? Ela estava apenas sorrindo. Ela havia vencido. Ela me expôs. Ela achava que tinha acabado de destravar o cofre da família. Sente-se, Alice, ordenou papai. Nós vamos comer este jantar e então vamos revisar suas finanças. Quero ver todos os extratos. Quero ver o que mais você tem. Ele pegou o garfo e a faca e cortou decisivamente um pedaço do peru. Ele o mastigou por um momento, sua expressão azedando. E este peru está passado demais, ele murmurou. Com todo esse dinheiro, você não poderia ter contratado um buffet. Foi isso. Foi aquela frase. Aquele comentário pequeno, mesquinho, totalmente desnecessário. Nunca foi sobre os milhões. Foi o fato de que, mesmo com uma fortuna, eu ainda não conseguia agradá-lo. Eu poderia comprar o mundo para ele, e ele ainda reclamaria que o peru estava passado demais. Algo dentro de mim, finalmente e irrevogavelmente, se partiu. Não foi alto, foi um clique silencioso e final. O som de uma porta de cofre se trancando por dentro. Eu não me sentei. Estendi a mão sobre a mesa e fechei o notebook com firmeza. Ei! Clara gritou. Eu não tinha terminado de olhar. Sim, você terminou, disse eu. Peguei o notebook e o coloquei debaixo do braço. Então tirei meu celular do bolso. O que você está fazendo? Mamãe perguntou, um lampejo de nervosismo em seus olhos. Minha expressão deve ter mudado. Eu não era mais a Alice passiva e complacente. Você disse que família ajuda família, disse eu. Você disse que famílias compartilham. Exatamente, disse papai mastigando sua carne. Então sente-se e vamos resolver isso. Eu concordo, disse eu. Mas a questão é, pai, eu tenho sido a única a compartilhar por mais de 10 anos. Eu tenho sido a rede de segurança da família. Eu tenho sido o fundo de emergência. E esta noite, todos vocês me mostraram que nada disso significou nada para vocês. Desbloqueei meu celular e abri meu aplicativo bancário. Eu tenho 3 transferências recorrentes programadas. Anunciei, minha voz clara e inabalável. Uma para Roberto e Helena Pires, para despesas domésticas, R$ 8.000, agendada para o primeiro dia do mês. Toquei na tela. Cancelada, disse eu. Minha mãe ofegou. Alice, o que você está fazendo? Uma para Clara Pires, para ajuda no aluguel. R$ 3.500, agendada para o dia 5. Toquei na tela novamente. Cancelada, disse eu. Clara pulou de pé. Você não pode fazer isso. Meu aluguel vence na próxima semana. Eu já gastei meu salário. Não é problema meu, disse eu. E uma para a operadora do cartão de crédito para a conta conjunta da família. A que você usa para emergências, Clara. Toquei na tela uma última vez. Cartão bloqueado. Conta encerrada. Pare com isso! Papai gritou levantando-se da cadeira e movendo-se em minha direção. Você está sendo uma criança mimada. Está fazendo birra. Eu não estou fazendo birra, disse eu, olhando-o diretamente nos olhos. Ele era mais alto que eu, mas pela primeira vez não me senti pequena. Estou estabelecendo um limite. Por anos, vocês me disseram, Alice, você vai se virar sozinha. Vocês estavam certos, eu estou bem. Estou mais do que bem. Sou rica, sou bem-sucedida. E a partir deste momento, sou independente. Você é egoísta, mamãe gritou. Você está abandonando sua família. Não, disse eu. Estou impedindo que vocês me roubem ainda mais. Não apenas do meu dinheiro, mas da minha paz e da minha vida. Vocês não querem uma filha. Vocês querem uma patrocinadora.
Você vai se arrepender disso, papai ameaçou. Seu rosto um tom profundo de roxo. Se você sair por aquela porta, nem pense em voltar. Você está se cortando da família. Eu sei, disse eu. Essa é a intenção. Clara correu ao redor da mesa e agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele. Você tem 14 milhões de reais? Ela gritou, seu rosto contorcido de raiva. Me dá o dinheiro! Você me deve! Eu sou sua irmã! Olhei para as mãos dela, depois de volta para o rosto dela. Solta, disse eu calmamente. Não! Me dá o dinheiro! Puxei meu braço com força. Olhei para ela com um súbito e avassalador sentimento de pena. Você é patética, Clara, disse eu. Você tem 33 anos e está gritando por uma mesada. É hora de construir sua própria vida. Cansei de pagar pela sua. Virei-me para os convidados atônitos. Desculpem por ter estragado o jantar, disse eu. Por favor, aproveitem o peru. É por conta da casa, literalmente. Peguei minha bolsa na entrada, as chaves do carro já na mão. Alice, espere! Mamãe chorou, correndo em minha direção. Ela agarrou minhas mãos. Por favor! Eu podia ouvir Clara gritando palavrões. Podia ouvir meu pai gritando meu nome. Ouvi o som de um copo se quebrando contra uma parede. Saí pela porta da frente e entrei no meu carro, um sedã simples e discreto que eu usava para me misturar. Entrei e tranquei as portas. Sentei-me ali por um momento, observando a casa. Eu podia ver as silhuetas frenéticas se movendo nas janelas iluminadas. Parecia uma peça de teatro e eu não fazia mais parte do elenco. Dei a partida no motor e saí da entrada de carros. Não olhei para trás. Dirigi pela estrada escura do interior, as árvores se transformando em sombras ao meu lado. Eu esperava sentir uma tristeza profunda. Pensei que estaria soluçando. Mas quando entrei na rodovia, a estrada aberta se estendendo à minha frente, não senti luto. Senti leveza. Meu peito parecia aberto, como se um peso enorme tivesse sido levantado. Respirei fundo e limpo. O ar no carro estava frio e fresco. Eu estava sozinha, e pela primeira vez na minha vida, estar sozinha não parecia um castigo. Parecia liberdade. Dirigi por 3 horas seguidas. Não voltei para o meu apartamento em São Paulo. Eles sabiam aquele endereço. Eles estariam lá. Em vez disso, dirigi para um hotel de luxo no centro. Entrei no saguão opulento, todo dourado e mármore, e o silêncio foi um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Reservei a suíte presidencial, usando meu cartão Black sem pensar no custo. Quando cheguei ao quarto, joguei meu celular na cama. Ele vibrou sem parar durante toda a viagem. Servi um copo de água do frigobar e sentei-me em uma poltrona macia perto da janela, olhando para as luzes cintilantes da cidade. Então, peguei o telefone. Eu tinha 52 chamadas perdidas, 15 da mamãe, 22 do papai, 15 da Clara e 94 mensagens de texto. Comecei a lê-las. Era um estudo fascinante, embora horripilante, de manipulação. Mãe, 20 e 30. Alice, por favor, volte. Nós somos uma família. Mãe, 20 e 45. Seu pai está furioso. Você precisa voltar para casa e pedir desculpas. Mãe, 21 horas e 15 minutos. A Clara está histérica. Como você pôde ser tão cruel com sua irmã? Mãe, 21 horas e 45 minutos. A transferência mensal não caiu. Por favor, conserte isso. Temos contas a vencer. Pai, 20 e 32. Você é uma desgraça para esta família. Pai, 21. Atenda o telefone, agora. Pai, 22 e 15. Vou falar com um advogado amanhã de manhã. Você não pode simplesmente nos cortar. Clara, 20 e 50. Sua vaca desgraçada. Clara, 21 e 20. Espero que você morra sozinha com todo o seu precioso dinheiro. Clara, 22 horas. Me manda 100 mil reais e eu não conto para todo mundo nas redes sociais que pessoa horrível e gananciosa você realmente é. Li cada uma delas. Não respondi. Tirei prints de todas, especialmente da tentativa descarada de chantagem da Clara. Então, liguei para o Dr. Marcos Viana.
Marcos era meu advogado e uma das únicas pessoas que sabia toda a verdade sobre minhas finanças. Ele era um homem mais velho e calmo, com uma voz grave e tranquilizadora. Alice, ele atendeu. Era tarde, mas ele sempre atendia. Aconteceu, disse eu. Eles sabem. Você está segura? Foi sua primeira pergunta. Sim, estou em um hotel. Eles fizeram alguma ameaça? Sim, papai está falando em processar. Clara está tentando me chantagear. Marcos soltou um longo e baixo suspiro. Ok. Planejamos essa contingência. Você quer que eu prossiga com o protocolo de contenção? Sim, disse eu sem hesitar. Corte tudo. Vou ter as notificações extrajudiciais redigidas e enviadas por um portador pela manhã, disse Marcos. Também vou contatar suas instituições financeiras para sinalizar suas contas para quaisquer tentativas de acesso suspeitas. E Alice? Sim, você não deve a eles um único centavo, nem legalmente, nem moralmente. Lembre-se disso. Eu sei, disse eu. Eu finalmente, de verdade, sei. Na manhã seguinte, acordei cedo. Pedi um café da manhã farto no serviço de quarto. Panquecas, frutas frescas, uma cafeteira de café forte. Comi devagar, saboreando cada mordida. Então comecei a trabalhar. Não na autenticação de livros, mas na reconstrução da minha vida. Mudei meu número de telefone. Enviei o novo número para apenas 2 pessoas, Marcos e Dona Elvira. Coloquei meu apartamento de São Paulo à venda no mesmo dia. Não queria estar em nenhum lugar onde pudessem me encontrar. Ao meio-dia, as cartas do advogado haviam sido entregues. Marcos me encaminhou as confirmações. Para Roberto e Helena Pérez. Esta carta serve como notificação formal para cessar e desistir de todas as formas de assédio à nossa cliente, Alice Pérez. Quaisquer outras tentativas de contatá-la, visitar suas propriedades ou exigir fundos serão respondidas com um pedido imediato de medida protetiva. Para Clara Pérez. Com relação à sua mensagem de texto datada de 24 de novembro, tentando extorquir R$100 mil, esta prova foi preservada. Quaisquer outras ameaças ou tentativas de difamação resultarão em denúncia imediata às autoridades criminais competentes. Foi duro, foi frio, mas foi necessário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nos primeiros dias, eu continuava sentindo vibrações fantasmas no bolso, instintivamente me preparando para as viagens de culpa e as exigências. Mas meu novo telefone permaneceu quieto. Uma estranha espécie de luto me invadiu. Eu não estava de luto pela perda da minha família. Percebi que os havia perdido há muito tempo. Eu estava de luto pela perda da esperança. Estava de luto pela garotinha dentro de mim que continuava pensando: talvez desta vez eles me amem. Aquela garotinha finalmente se foi. A mulher que tomou seu lugar era infinitamente mais forte. Passei uma semana naquele hotel. Fui ao spa. Vaguei por museus de arte. Comprei para mim um lindo casaco de cachemira, que não estava em promoção. Uma tarde, eu estava passando por uma joalheria e vi uma família lá dentro. Uma mãe, um pai e 2 filhas olhando colares. O pai estava com o braço em volta da filha mais velha e todos estavam rindo. Uma pontada de algo agudo atingiu meu peito, mas então vi meu próprio reflexo na vitrine. Eu parecia calma, parecia inteira. Não parecia mais uma vítima. Eu me afastei. Não precisava assistir à felicidade de outra pessoa. Eu tinha que ir construir a minha própria. 6 meses depois, eu estava na varanda de uma casa nova. Eu havia me mudado para Florianópolis. Era longe o suficiente para me sentir segura, mas ainda perto do oceano que eu amava. Eu havia comprado uma casa moderna na costa, toda de paredes de vidro e madeira de cedro quente. Eu não estava mais me escondendo. Meu negócio, Pérez Autenticações, havia explodido. A história, ironicamente, vazou em círculos de nicho e as pessoas confiavam na integridade de uma mulher que se afastaria de uma família tóxica para proteger o que era seu. Era uma manhã fresca de terça-feira.
Ouvi uma porta de correr se abrir atrás de mim. O café está pronto, uma voz familiar e rouca disse. Era minha avó Wanda. Após o desastre de Natal, ela foi a única parente a me ligar. Ela não estava no jantar. Aos 82 anos, ela era afiada como uma navalha e nunca gostou muito do meu pai. Eu soube o que você fez, ela disse ao telefone uma semana depois de tudo acontecer. Eu me preparei para um sermão. Muito bem, ela gargalhou em vez disso. Já não era sem tempo. Ela me disse que estava solitária e que a comida no asilo dela era uma papa. Então eu a trouxe para morar comigo. Ela tinha sua própria ala da casa e uma enfermeira que vinha durante o dia, mas na maior parte do tempo éramos só nós duas. Ela saiu para a varanda agora, segurando 2 canecas fumegantes, usando um cardigã amarelo brilhante. Obrigada, vó, disse eu, pegando uma caneca. Sua irmã me ligou ontem. Ela disse casualmente, tomando um gole de seu café. Eu enrijeci. A Clara te ligou? Sim. Queria saber onde você estava morando. Disse que queria te mandar um cartão de aniversário. Meu aniversário era na próxima semana. Você disse a ela? Perguntei. Vovó bufou. Eu disse a ela que você estava morando em uma ilha particular em Fiji e que ela podia ir catar coquinho. Eu ri, uma risada real e profunda. Ela também perguntou se eu podia emprestar R$ 500 a ela. Vovó acrescentou, revirando os olhos. Certas coisas nunca mudam. Não, disse eu, olhando para a água cintilante. Não mudam. Meus pais tentaram entrar em contato através de advogados, fazendo ameaças vagas sobre leis de amparo filial, mas o Dr. Marcos os barrou completamente. Eles não tinham base legal alguma. Ouvi dizer por meio de conhecidos que eles tiveram que vender a casa e se mudar para um apartamento pequeno. Clara foi forçada a conseguir um emprego em tempo integral em um call center. Não me senti feliz com as dificuldades deles. Não me senti triste também. Apenas me senti neutra. Eram adultos, finalmente vivendo com as consequências de suas próprias escolhas. Voltei-me para a vista do oceano. O sol batia nas ondas, fazendo-as brilhar como 1 milhão de pequenos diamantes. Pensei na jornada. Pensei na garotinha que soprava suas próprias velas de aniversário. Pensei na adolescente esfregando formas em uma cozinha de padaria quente. Pensei na mulher que continuava assinando cheques, tentando comprar um amor que nunca esteve à venda. Aquela mulher se foi. Eu havia construído uma fortaleza, não de dinheiro, mas de paz. Eu tinha meu trabalho, eu tinha a vovó Wanda, eu tinha meu amor próprio. Eu não estava solitária. Tinha amigos de verdade agora, pessoas que gostavam de mim pelo meu senso de humor seco, não pelo tamanho da minha conta bancária. Tomei um gole do meu café. Estava quente e forte. Você está bem, minha filha? Vovó perguntou, observando meu rosto. Olhei para ela, para seu rosto enrugado e seus olhos gentis e sábios. Sim, vó, disse eu, e um sorriso genuíno se espalhou pelo meu rosto. Eu estou bem. E eu realmente quis dizer isso. Família nem sempre é sangue. Às vezes, família são as pessoas que respeitam seus limites e celebram sua força. Às vezes, família é apenas você, de pé com seus próprios pés, recusando-se a ser derrubada novamente. Eu perdi uma mãe, um pai e uma irmã naquele Natal. Mas ao fazê-lo, finalmente encontrei a única pessoa que eu vinha negligenciando por toda a minha vida. Eu me encontrei, e ela valia cada centavo. Fim da história.